Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli e aqui a gente vai analisar, debater os caminhos para o futuro da Copa do Nordeste. Durante toda essa temporada 2025, durante a própria Copa do Nordeste, que se arrastou por 229 dias esse ano, a gente sempre colocou uma interrogação, porque nada garantia a continuidade. A gente não tinha projeção da CBF, modelo de disputa, transmissões, absolutamente nada. Mas agora surgiu um norte, ou algo próximo disso. E talvez, literalmente, o norte, tá? Porque uma comissão foi formada pela CBF, essa comissão com presidentes de federações de 5 estados, deixou de fora 2 estados com um peso gigantesco dentro da região: a Bahia e Pernambuco. Essas 2 federações estão de fora de uma comissão que definirá os rumos da Copa do Nordeste de 2026. A competição vai acontecer. O formato, a transmissão, quantos clubes vão participar, em que momento do ano ela acontecerá, tudo isso é uma enorme interrogação cujas respostas, ou pelo menos, Cássio, os indícios de respostas começam a surgir. Eu queria então que você começasse explicando a formação dessa comissão, tá? Quem são os presidentes, os estados representados e o grau de cheque em branco que eles têm, o que é que foi falado, o que é que se imagina que vai sair desse grupo aí de 5 dirigentes, Cássio. Fred, a Copa do Nordeste, a reformulação dela é algo certo já. Assim, isso aí não. A gente vai tentar apresentar os cenários de qual cenário estaria mais próximo dessa mudança, mas a reformulação é algo certo. Já dito, por exemplo, ali no gramado, na entrega do troféu do Bahia, que foi campeão do Nordeste, pelo vice-presidente de competições da CBF, Júlio Avelar, que a gente sempre fala nos últimos anos, sempre se a Copa do Nordeste vai ter no ano seguinte, né? Fica meio nessa história, porque acabou e sempre... E isso faz parte até do sucateamento que ela teve nos últimos anos, porque se não tivesse, a gente não precisaria ser pauta sempre se ela vai ter. Mas, assim, das poucas palavras que ele disse, mas ele falou que é uma competição que já está consolidada, foi a aspa dele, e que a edição de 2026 terá novidades. Assim, foi bem sucinto, aí já inclusive adiantando que, passando a bola para José Vanildo, né, que é o presidente da Federação do Rio Grande do Norte, desde 2007, né? Assim como quase todos os presidentes das federações estaduais, são sempre, por muito tempo, ou quando sai é um parente, é um filho, assim, dificilmente assim, as mudanças acontecem. E aí ele passou para para José Vanildo, que é o coordenador dessa comissão. Só que essa comissão ela já tinha sido definida em 28 de agosto, tá? Que quando no próprio site da Federação Norte Rio Grandense, que é a FNF, né? Só para dizer assim, não, a gente fala FPF, FBF, lá é FNF, Federação Norte Rio Grandense de Futebol, falando dessa que a CBF designou ele como o coordenador e que, junto, Fred, a outros 4 presidentes de federações estaduais do Nordeste. A Lagoana, com Felipe Omena Feijó, a cearense com Mauro Carmélio, a paraibana com Michele Ramalho e a Federação Sergipana com Milton Dantas. Desses 5, vale dizer que José Vanildo e Michele Ramalho, nesse meio tempo, viraram vice-presidente da CBF, tá? Assim, quando Edinaldo Rodrigues, que já tinha sido presidente da Federação Baiana, foi afastado. Aí Sami Michel foi eleito da Federação Roraimense, foi eleito para o lugar, né? Para a vacância, né? E na nova direção da Federação da CBF, as federações do Rio Grande do Norte e da Paraíba acabaram entrando na vice-presidência, que existem várias, são acho que 7 ou 8 vice-presidentes, tá? Assim, mas não é obrigado a ter 2 do Nordeste, mas ele colocou 2 do Nordeste. Nesse tempo, eu acho que é preciso ser dito agora, que nesse cenário, quem perdeu um pouco de força foi justamente, coincidência ou não, a Bahia e Pernambuco, tá? Evandro Carvalho era muito próximo a Edinaldo Rodrigues e a Federação Baiana, pelo amor de Deus, assim, era o reduto, na verdade, de Edinaldo.
Não estou relacionando. Eu vejo dessa relacionando. forma, Cássio. Eu acho que é 100% relacionado. Veja, Eles mas não assim, estão nessa comissão porque eles não são nem um pouco próximos dessa nova gestão da CBF. Na verdade, Pernambuco e Bahia morreram abraçados com Ednaldo Rodrigues, né? Aí eu dizer o seguinte, você foi mais direto, eu não estou relacionando, mas o fato é, eu dizer assim, eu não estou relacionando, mas o fato é meio escancarado, assim. Ainda que no anúncio dessa comissão, que esses 5 presidentes iriam se reunir em Natal, até a gravação desse vídeo, essa reunião não havia acontecido ainda, com outras federações. Mas assim, se tem uma comissão são 9 federações, se tem uma comissão de 5, vai se reunir com as outras 4, então a comissão era para ter 9, não 5. Assim, tem um sentido de ter 5. Esses 5 são os que vão definir. Assim, para mim, essa parte é meio lógica. Porque se era para fazer uma comissão de 9, faria uma comissão de 9. Você fez, assim, fez uma comissão de 5 que vai se reunir com as outras 4. Assim, não tem muita lógica. Mas mais do que não ter as federações da Bahia e de Pernambuco, que das 22 edições da Copa do Nordeste, aí tem 9 títulos da Bahia e 4 de Pernambuco. São 13 títulos da Copa do Nordeste que ficam de fora. Não precisa ser esse peso, não, mas assim, mas querendo ou não, sei lá, vamos decidir o Campeonato Brasileiro, o debate sobre o Campeonato Brasileiro e, São Paulo tudo não faz parte do debate de forma direta, não, tá? Assim, não faria tanto sentido você pensar isso numa escala nacional. Mas, além disso, o que me chama a atenção, Fred, é a Liga do Nordeste cada vez mais distante do processo em relação a como pensar a Copa do Nordeste. Tá? Aí está totalmente afastada. Ela não acabou, mas a impressão a impressão é que teve um momento onde a CBF fazia o regulamento e a Liga do Nordeste negociava. Nem isso hoje, assim, a Liga do Nordeste, assim, nesse momento eu não sei exatamente o papel dela, tá? O tamanho da voz que ela tem de, por exemplo, falar disso, não concordo com esse modelo. Assim, e ainda tem mais, até sobre essa reunião cita os outros presidentes de federação, mas não cita a Liga do Nordeste. A Liga do Nordeste, em tese, pelo que foi dito, ela não está envolvida nesse debate sobre o futuro da Copa do Nordeste. E nem os clubes, assim. Aí a gente começa a juntar algumas pedrinhas desse tabuleiro que em março, porque essa reformulação da Copa do Nordeste está se desenhando há meses, tá? Agora meio que oficializou uma comissão que vai fazer isso e que deve ser apresentado, Fred, até a divulgação do novo calendário do futebol brasileiro, que deve sair possivelmente até a primeira quinzena de outubro, que era o prazo de 60 dias que o presidente da CBF tinha dado. Isso bateria com a primeira quinzena de outubro. Só que ao contrário dos últimos anos, que a gente que acompanha esse tema, sai o calendário e a Copa do Nordeste nunca sai, ela sempre sai depois, né? Sempre há anos, assim, anos que é dessa forma. Mas ele disse que não será dessa vez, que dessa vez o calendário sai já com a Copa do Nordeste dentro desse pacote e já com esse novo modelo. No mês de março, bem antes de ser nomeado, ele foi nomeado em 28 de agosto, bem antes de ser nomeado o presidente da comissão que vai reorganizar a Copa do Nordeste, José Vanildo já estava articulando, já havia um início de articulação, e era com o Ednaldo Rodrigues, tá? Só para dizer, março é Ednaldo Rodrigues. E já havia uma articulação, mas aquela articulação, ele dizia uma coisa, Evandro Carvalho da Federação Pernambucana dizia outra e tal, mas aí dentro disso, e a gente não pode desprezar que aquele que falou agora é o coordenador dessa comissão, que seriam 20 clubes. A Copa do Nordeste hoje tem 28, é que a gente sempre fala da fase principal, né? Mas a Copa do Nordeste, na verdade, ela tem 28, 12, como vinha sendo nos últimos anos, 12 tendo vaga direta na fase de grupos, os 9 campeões estaduais e os melhores ranqueados das 3 federações de melhor ranking na CBF, e as outras 4 vagas vindo da preliminar, que acaba sendo a preliminar com 16 times, né? 2 fases, 16, 8 e 4, ou seja, o cara tem que jogar 2 mata-matas para chegar na fase principal. Esse número de 28 cairia, Fred, para 20. E aí tem esse número, pelo que os dirigentes falaram nesse tempo, eu acho que parece ser o número mais real. Mas não necessariamente a utilização desses 20. Por exemplo, em março, José Vanildo, ele imaginava que seria 20 clubes, mas a seguinte forma, onde o corte seria uma fase da preliminar. Em vez da preliminar começar com 16, ela começaria com 8, ou seja, só teria um mata-mata com 4 confrontos, os vencedores desses confrontos completam os 16 da fase principal.
parece até uma loucura que o Santa Cruz... Parece o jogo do ano passado, mas foi esse ano que teve aquele Santa e 13. Foi o primeiro jogo do Santa, já na primeira semana de janeiro. O 13 ganhou, foi para a segunda fase. E já acabou a Copa do Nordeste para o Santa, ali na primeira semana de janeiro. É isso que não quer mais, que um clube, tipo... Primeira semana de janeiro, o primeiro jogo oficial do ano já é valendo tanto assim, aí seria essa linha para acabar a seletiva. E aí tem duas correntes a partir de agora. Uma, com 20 clubes, na verdade, com 20 clubes, manteria essa preliminar, que me parece agora está enfraquecida essa visão. A de 20 clubes parece nesse momento, posso estar errado, daqui lá em outubro, de repente, ser tudo errado. Mas assim, as sinalizações agora, Fred, apontam para uma Copa do Nordeste caindo de 28 para 20 clubes e com realmente a preliminar sendo deixada de lado. E um ponto importante, Cássio, quando os estaduais foram disputados esse ano, fez-se questão de afirmar que não tinha ninguém com vaga garantida para nada. Então não tem nenhum clube que pode dizer, poxa, eu tinha direito adquirido. Ninguém tem direito adquirido. Só os campeões estaduais. Só os campeões estaduais, exatamente. Tá? Mas não foi nem cravado isso. Chegou a ser cravado que os campeões estariam na Copa do Nordeste? Todos os regulamentos colocaram como campeão estadual na Copa do Nordeste. Porque eu lembro que tinha determinações claras de que não haveria garantia alguma de classificação para a Copa do Nordeste. Isso foi para reforçar, mas no fim das contas, os estaduais foram reforçados. E aí o ponto que eu ia chegar era a minha conclusão, que era o seguinte... A gente sabe que seria de toda forma, os campeões estaduais e a força dos estaduais está mantida. Mas deixa eu falar os números, porque eu acho que foi mais do que se imaginava. Agora, com 20 clubes, seriam 20 clubes com fase de grupos. E possivelmente, Fred, com 5 grupos de 4 times. Ou seja, a fase de grupos que em 2024 foram 8 rodadas, né? Ou seja, eram 2 grupos de 8, um enfrentando o outro grupo, ou seja, 8 rodadas. Esse ano já mudou, os jogos eram dentro dos próprios grupos, ou seja, tirou uma rodada, foram 7 rodadas. Com esse modelo de 5 grupos de 4 e fazendo um ida e volta dentro de cada grupo, seriam 6 rodadas. Você já cortaria mais uma rodada. Modelo. A gente vai voltar para um modelo pior. Detalhe, esse modelo já foi aplicado. Esse modelo foi aplicado. Não estou dizendo que é esse modelo, não. Estou dizendo assim, a última vez, trazendo a cronologia, a última vez que esse modelo foi aplicado foi em 2017. Ele tem um problema. Todos os líderes passam de fase para as quartas de final, mas nem todos os vice-líderes passam. Passam só os 3 melhores vice-líderes. Isso acaba fazendo que a última rodada, por exemplo, tenha que ter todos os jogos ao mesmo tempo. Isso é muito ruim para a divisão de praça. E ele é ruim, Cássio, porque você gasta 6 datas jogando com o mesmo time 2 vezes. É muito ruim. A galera poderia sinalizar essa ideia da Champions, né? Que é bem complexa de entender, mas assim, você coloca um peso de jogo, ou seja, todo mundo faz parte do tipo, se fosse o caso, 20 clubes, mas todo mundo vai jogar 6 vezes. Mas aí você coloca peso, 2 jogos de peso 1, 2 jogos de peso 2, 2 jogos de peso 3, aí você vai ponderando. É mais ou menos assim a Champions League, né? Só que com 36 times, eu acho. Eu lembro quanto a gente criticou, Cássio, porque geravam jogos modorrentos, assim, públicos muito vazios. Eu não sei, com todo respeito, se essa comissão tem capacidade para fazer, para pensar que, para lembrar da Champions League para aplicar aqui. Mas, não, enfim. A Champions não vai ser aplicada, não. Mas eu acho. Veja, hoje, vendas para o segundo. Eu acho interessante, tá? Assim, veja, mas eu acho que é um grau de maturidade de calendário de tabela que a gente não desenvolveu. Como a Champions está fazendo, você abre a possibilidade de copiar. Mas eu acho que a gente teria discussões mais severas quanto a isso. Aqui a gente ainda discute aquele regulamento do ano passado, desse ano, que eu acho um bom regulamento, mas sempre assim, tem aquele debate, um grupo classificou com 8, um grupo classificou com 15, e a gente não evolui muito quanto a isso. Fred, independentemente do regulamento da Copa do Nordeste, a gente já está dando ideia para a comissão, mas a gente realmente não faz nem ideia de como está sendo pensado isso, desse núcleo. Mas a origem ela é meio consolidada, e a origem dos classificados. E essa origem, os estaduais ganharam muita força. A Copa do Nordeste de 2025, com 28 clubes, 12 vieram do ranking nacional de clubes da CBF, que é um ranking anual, ele é atualizado anualmente, né? No caso, os clubes que se classificaram para o de 25, eles foram pelo ranking da CBF de 24, é sempre valendo um ano antes. Ou seja, o ranking que tem esse ano, que está em vigor, porque eles sempre saem em dezembro, né? Por exemplo, o ranking da CBF de 25, ele sai em dezembro de 24. Em tese, esse ranking agora é o que classifica para a Copa do Nordeste do ano que vem. Só que, da forma como está caminhando, em vez de 12 de 28, que dá 42% do total, deve ser só 3 de 20.
E aí isso representa 15% do total. Os outros 17 clubes serão via campeonato estadual, seriam via campeonato estadual. Essas 3 vagas, elas seriam as vagas extras dos 3 estados de melhor ranking, ou seja, seriam 3 níveis. O primeiro nível, o primeiro nível teria 3 estados. E aí o ranking de federações ele também é atualizado anualmente, tá? O ranking de federação é o seguinte: é a soma da pontuação de todos os filiados. Você vai juntar a pontuação, e nesse momento a ordem é Ceará, Bahia e Pernambuco. Desde que existe a Copa do Nordeste, inclusive, sempre foram esses 3 na frente. Assim, então, mudou a ordem. Pernambuco chegou a ficar em primeiro, acho que a Bahia chegou a ficar em primeiro, mas sempre com esses 3. E eles teriam 3 clubes, que no caso daria uma vaga ao campeão estadual, uma ao vice e uma ao melhor ranqueado, excluindo naturalmente o campeão e o vice. Para dar um exemplo, considerando que a aplicação disso, o Ceará, por exemplo, teria o Ceará campeão, Fortaleza vice-campeão e o Ferroviário, que entrou no ranking. Na Bahia, seria o Bahia campeão, Vitória vice-campeão e o ranking seria a Juazeirense. Em Pernambuco, aí beleza, né? Os grandes, tanto na Bahia quanto no Ceará, competiram e botaram essa vaga extra. Em Pernambuco é que já faria uma diferença um pouco maior, porque o Sport foi o campeão, mas o Retrô foi o vice. Aí o melhor ranqueado, excluindo a final, seria o Náutico. Nesse modelo, o Santa, por exemplo, não participaria. E o Santa vinha participando dos últimos anos. Da pré-copa, né? Da pré-copa. E agora, esse 20 não teria pré-copa. O segundo nível, ele teria 5 estados, com 2 vagas para cada um, valendo para o campeão e para o vice. Dos estaduais, naturalmente, de 25. Ou seja, em Alagoas, o CSA está de fora, porque afinal foi CRB e Asa de Arapiraca. E esses estados seriam Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba e Sergipe. O terceiro nível, que só teria um estado, só seria a vaga para o campeão, que aí seria o Piauí, que quem ganhou foi o clube chamado Piauí. E depois de 40 anos voltou a ser campeão estadual. E sendo essa configuração, por exemplo, você não tem como cravar, você dá para saber quem seriam os 20 clubes da Copa do Nordeste, mas você não tem como cravar, que isso é só, obviamente, um cenário, né? Precisa ter cenário, precisa ter a confirmação disso até outubro, mas o ponto é, os estaduais passariam a valer demais, não teria a muleta do ranking. Ela teria para pouquíssimos clubes. O Sport teria. No Ceará, o Fortaleza teria, já que o Fortaleza tem uma pontuação acima do Ceará, e na Bahia, o Bahia. Mas, na verdade, tanto o Ceará e Vitória por causa do vice-campeonato também, né? Assim, mas tem que, ele meio que, se a final for 2 clubes do interior, o Ceará não entra, por exemplo. É difícil, eu sei que é, mas na Bahia recentemente teve, por exemplo, tá? Na Bahia teve Atlético de Alagoas e Jacuipense. Num cenário como esse, o Bahia entraria pelo ranking e o Vitória ficaria de fora. Não teria um caminho. Ou seja, ainda mesmo com a Copa do Nordeste crescendo, ela pagou 51 milhões em cotas em 2025, a expectativa, já que todos os contratos, como a gente está vendo na tela, os contratos acabaram, o contrato com o SBT na TV aberta, o contrato com o Premier no pay-per-view, e o contrato com a ESPN na TV fechada, todos esses contratos acabaram em 25, todos eles vão ser renegociados, e há bastante tempo a Globo sinaliza interesse, né? A Globo, que já entrou nesse ano no Premier, sinaliza o interesse de ter na TV aberta, ou continuar no mínimo tendo no Premier, que ela precisa alimentar o portfólio dela do pay-per-view. Com novos contratos, a expectativa e de patrocínio também, que a gente, como vê na tela, foram 19 esse ano, é de chegar a 60 milhões de reais. Agora, é um volume de receita cada vez maior, mas obrigando você, mais uma vez, a vir de um caminho onde parecia já coisa meio do passado, né? O ranking da CBF acabou sendo... Muita gente concorda, tá? Isso é só minha visão. Eu acho que deveria ser ponderado. Eu acho que 12 vagas poderia ser um exagero de 28, Fred. Mas 3 de 20 eu achei muito pouco também. Eu acho que, na verdade, o modelo com a pré-Copa do Nordeste, ele era interessante porque você dava uma chance para que os clubes tivessem uma segunda oportunidade que não fosse tão diretamente via estadual. Tá? Mas eu também acho que precisa enxugar, porque minha única certeza para 2026 que eu tenho em relação à Copa do Nordeste é que ela não pode durar 229 dias. É que ela precisa começar e terminar, sem pausas. Se tivesse 40 rodadas, tudo bem, né? Mas tendo 11... Isso, que seja sem pausa, que ela pode ser intercalada com o campeonato estadual? Pode.
mas que ela termine antes do início do Brasileiro é fundamental. Concordo. Tá? E que ela não seja tão repartida. Definindo isso, Cássio, para mim pode ser 8, pode ser 12, pode ser 16, pode ser 20. O que eu acho fundamental é você ter, a Copa do Nordeste como um torneio do mesmo perfil de calendário dos estaduais, ou seja, começando em janeiro, terminando antes dos nacionais, tá? Das 4 divisões de futebol brasileiro. Acho que o sistema de transmissão tem que compreender todas as plataformas. É outro ponto fundamental, tá? Para os dias de hoje. Isso tu diz, colocar no YouTube, por exemplo? Exatamente. TV aberta, TV fechada, pay-per-view e stream. Eu acho que, assim, hoje em dia, você tem que pulverizar essa transmissão, porque tá muito claro, Cássio, que ter a transmissão faz com que a competição siga viva e que até você tendo mais de um grupo de comunicação, não sendo a Globo é capaz de sozinha turbinar. Mas veja a diferença que a gente viu esse ano com a Copa do Nordeste entrando no pay-per-view da Globo. Você já tem um tratamento melhor, tá? Então, e estou muito curioso para ver de que forma essa comissão vai estruturar a Copa do Nordeste, Cássio, para que ela não perca valor, para que ela não perca valor. Na verdade, eles deveriam pensar a Copa do Nordeste para valorizar. Porque a gente já é levado a esse pensamento, né, do jeito que está, de não perder valor. Mas, na verdade, porque exatamente, Cássio, ela tá indo para um funil. Valor. Ela está indo para o funil que ela pode ser reduzida. Ela vai reduzida em datas, reduzida em equipes. Um dos formatos debatidos aqui por você, eu acho horrível, que é aquele grupo com 4 clubes. Eu acho aquilo ali péssimo, tá? Então, eu teria o foco de tentar não perder valor, manter patrocinadores e manter essa ramificação de transmissões, tá? Se você conseguir isso junto com o enxugamento, não das datas, mas uma maior velocidade de definição, aí sim a Copa do Nordeste volta a ter aquele peso que a gente gosta, tá? Porque, queira ou não, Cássio, a gente viu o Bahia ser campeão agora. Claro que a final contra o Confiança foi determinante. Claro que foi determinante. Se fosse Bahia e Ceará, como foi a semifinal, o Bahia não utilizaria. Vitória, como o chaveamento indicava. Como o chaveamento desenhava, o Bahia não utilizaria o time reserva na ida e na volta. Mas a gente teria esse dilema. O Bahia, asfixiado por Série A, né, por quarta de final de Copa do Brasil, ele teria esse dilema. Possivelmente a escolha de Ceni não seria os reservas, como foi. Tá? Mas não pode deixar a Copa do Nordeste chegar até aqui. Outro ponto, as finais foram agora, mas durante muito tempo a gente nem sabia quando seriam. Então você não tem organização, você não tem projeção. Tá? O Bahia tem que ser eliminado, na verdade, para abrir espaço. Né? Então podia ter sido, foram em setembro, podia ter sido em outubro. Teve um desenho que a gente analisou quando a gente estava debatendo aqui do 45 minutos, que até para novembro ela podia bater. Dependendo de classificações do Bahia, do Fortaleza, de quem passasse nos confrontos dentro do regional e nos confrontos de competições sul-americanas e de Copa do Brasil. Tá? Então, eu acho que a gente está no ponto chave. Minha conclusão para o que você apresenta é que, pelo menos, a certeza de que vai ter e a introdução da Copa do Nordeste já na largada do calendário é algo melhor, porque a gente imagina que ela virá estruturada dentro do calendário sem precisar ficar se alimentando das sobras do calendário. Isso. Os estaduais têm uma redução. A Copa do Nordeste deve vir para 11 datas. A Copa do Nordeste deve vir também com uma redução significativa, tá? Meu ponto é que eu evitaria pensar em grupos pequenos com ida e volta. Eu acho que esse quando a gente pensa isso, um ponto descartado. Quando... Descartável para mim. Claro, claro. E é um campeonato de 20, porque de vez em quando a solução matemática é muito mais simples. Se fizer 16, são 4 grupos de 4 e os 2 melhores de cada grupo vão passar de fase. Aí nisso aí você pode... os 9 campeões estaduais e os 7 vices dos estados mais bem colocados. Mas, assim... É o que eu tô falando. A Copa do Nordeste está sendo pensada por um grupo onde
É uma opinião, naturalmente. Um grupo onde o que é melhor para os estaduais? Como é que eu valorizo o meu estadual? É Aí se exatamente alguém isso. disser, não, só vai ter uma vaga, só vai ter 2 vagas. Pô, não, tem que ter 3 vagas. Assim, mesmo que isso eventualmente deixe a matemática, a configuração da Copa do Nordeste estranha, como um campeonato, como a gente falou, como foi o de 2017, com 20 clubes e 5 grupos de 4. Dava para ser mais organizado. Mas enfim, até outubro a gente sai, tomara que saia até outubro. Eu aceitaria, Fred, até mata-mata. Assim, para mim, a pior coisa é não ter. Eu também não acho. ter. Eu gostaria até da ideia do mata-mata, mas aí reduziria muito a perspectiva de cota fixa para os clubes, né? Isso, porque Se fosse uma competição eliminatória. aí de repente um cai joga oitavos e quartos e só fez 4 jogos. Assim, Eu acho que seria ótimo o mata-mata. Até ampliando, sabe? Seria ótimo, mas você tira projeção, previsibilidade de receita. E ninguém vai querer isso. Todo mundo quer convenhamos, né? previsibilidade. Então é ótimo só para quem Título, assiste. a título de curiosidade, Para a quem Copa do trabalha Nordeste com os elencos, seria ruim, tá? ela só teve mata-mata 2 vezes. Em 97, e aí com todo mundo jogando, e a final foi um Bavi. E em 2003, que é naquela edição, já que quando começa a briga da justiça, quando a CBF tira a Copa do Nordeste, o Vitória vai lá e realiza, já começando aquela ação judicial que durou mais de 10 anos. Foram só essas edições com mata-mata, assim, da primeira à última fase. Mas eu concordo com o que o Fred falou. Essa receita de 50 milhões... alguém pode pensar, mas a Copa do Brasil paga esse valor e é um torneio mata-mata. Bem, se a Copa do Nordeste conseguisse se valorizar a tal ponto de continuar ótimo. pagando 50 milhões de mata-mata, beleza. Mas vendo de agora, acho difícil também que sustente o valor que tem de receita sendo mata-mata desde a primeira fase. Eu acho que seria interessantíssimo. Você ampliava, botava 30 e tantos clubes e começava mata-mata, jogo único. Aí você vai seguindo o modelo de Copa do Brasil, eu acharia fantástico. Seria mas tipo eu não a Copa acho... da Liga, né? A Inglaterra joga 2 Copas. Mas eu não acho viável. Eu acharia bem interessante, mas eu não acho viável. O que eu vejo com viabilidade é a manutenção dos 16 clubes. E aí os 2 grupos de 8 mantendo o regulamento. Mas aí, Cássio, o que é que eu acho? É como você falou. É um absurdo você não ter representantes dos clubes e só ter presidente de federação decidindo o futuro da Copa do Nordeste. E aí você já fez a conclusão correta. Existem 2 conclusões claras. Pernambuco e Bahia estão fora por questões políticas. Porque são 2 federações ligadas a Edinaldo, ex-presidente, que foi deposto e é completamente oposição, na verdade é uma oposição esfacelada, enfraquecida ao grupo que hoje gera a CBF. Então Pernambuco e Bahia, enquanto federações, não enquanto clubes, mas enquanto federações, estão completamente fora desse debate. E o outro ponto, a sua conclusão, também muito correta, e que eu assino embaixo, é que esses 5 que estão aqui na foto, eles vão sentar numa mesa e vão dizer qual a melhor forma da Copa do Nordeste valorizar nossos estaduais. Ponto. Essa é a linha de pensamento. E aí você não ouvir o Bahia, você não ouvir o Sport, você não ouvir o Fortaleza, o Ceará diretamente, o Vitória. E assim, o que é que vocês querem? O que seria melhor para vocês? De que forma eu teria a certeza de que você viria com um time mais forte? O que seria melhor para a torcida de vocês? Vamos pensar em formatos? Vamos ousar? O que tem várias possibilidades que poderiam ser desenhadas, desde que os clubes participassem. Não que a gente ache que os clubes não que a gente ache que os clubes sejam mais modernos, perfeitos na organização das competições, na visão do que é melhor para o futebol, mas entre os clubes e as federações, Cássio, eu prefiro os clubes. Ou no mínimo os 2, né? Assim, Ou no mínimo os 2, exatamente. Só um último ponto aqui sobre o que você está falando das federações. Eu tinha falado há pouco de, sei lá, faz na parte matemática, como ficaria tudo certinho. 16 clubes, sei lá, os 9 campeões estaduais e os 7 vices, certo? Os 7 vices seria a lógica das federações. Supondo que fosse isso, por exemplo, seriam as 7 primeiras federações. Quem só teria uma vaga nessa lógica? Quem teria uma vaga seria Piauí e Sergipe. Qual a chance do presidente da Federação Sergipana integrar uma comissão e, por exemplo, concordar com isso? Aí também viria o argumento de que 2 grandes Pernambuco ficariam de fora, nem Náutico nem Santa Cruz jogariam, aí já pesa mais.
E por isso que deve ser 20, nem que seja uma transição. Acho que também, exatamente. até para o corte não ser. Que até geralmente cortes bruscos na história do futebol brasileiro dá muita confusão. Porque, querendo ou não, a competição tem 28. O ano seguinte já ir para 16, assim, é um corte muito. E poderiam começar a repensar aquele projeto que Belintani, junto com, acho que era Arnaldo Barros, presidente do esporte da época, chegaram a começar a conversar, mas me parece hoje muito, muito distante, porque a Liga está enfraquecida e a Liga era parte disso, de uma competição, de dar um reset na competição e retomar com acesso e rebaixamento, né? Seria muito legal também, mas as datas estão enforcadas para pensar em com algo as datas, sentido, eu acho né? que esse modelo realmente agora. Porque seria um acesso e abaixamento com 6, 7 rodadas de fase de grupos. Seria, exatamente. Seria muito puxado. Muito, muito, muito brutal, né? Mas é isso. Em outubro a gente vai ter novidades e, obviamente, a gente traz as novidades aqui. Será, tá? Dessa forma. Obviamente, terá um vídeo novo. Exatamente. Para muito além da Copa do Nordeste, né? Afinal, todo o calendário vai ser detalhado em um ano complicadíssimo, porque é um ano com a maior Copa do Mundo da história. Não é que vai ter Copa do Mundo, não. É que a Copa do Mundo vai ser maior do que todas as outras já realizadas. Então, imagine que a gente vai ter aí um calendário apertadíssimo, até porque o desse ano vai acabar muito tarde. Ainda que esse ajuste da Copa do Brasil ter ido para o final, antecipado as últimas rodadas brasileiras, tenha sido um ótimo ajuste, tá? Mas vai terminar muito tarde e começar muito cedo, e o futebol basicamente não para entre 2025 e 2026, até o finalzinho de 2026, ao que tudo indica, tá? A gente fecha esse vídeo por aqui. Se você curtiu, deixa a curtida, tá? E se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai ali em cima, se inscreve, ative as notificações. Estamos na reta final aí para chegar aos 100 mil inscritos, e essa marca virá com novidades aqui dentro do nosso projeto. A gente vai detalhar essas novidades nos próximos programas. Agradecemos muito a presença de todo mundo aqui. Esse programa foi dirigido por Márcio Souza. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.